E aí galera, sou eu, professora Lorenza, e hoje eu vim falar com vocês sobre os erros mais comuns na redação do Enem. Fica comigo até o final do vídeo que você vai se surpreender. E não deixa de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, não deixa de clicar aí e colocar o seu like, porque vai ajudar muito na estrutura do nosso curso, da evolução do nosso canal. Muito obrigada desde já e fica com a gente. Então vamos lá, fuja dos erros mais comuns, né? Aqui, se você vê que você tem essa dificuldade, corre, dá uma lida, dá uma estudada, sempre é possível aprender, né? Identifique os erros e fuja deles. Vamos lá. Fuga ao tema. Gente, fuga ao tema não tem o que dizer, né? Se você não escreveu nem pelo menos nenhuma vez, uma vezinha na redação, a palavra que está lá no tema, né? Que está lá no tema da proposta, você vai fugir do tema. Você tem que identificar, tá falando sobre índio, então você procura lá, onde, a palavra principal lá no tema é índio, então tem que usar índio. É claro que você tem que abordar o tema completamente, para você não fazer uma coisa chamada tangência e acabar perdendo um ponto gigante. Mas se você não falar nem da palavra principal, você vai fugir do tema, aí vai ser 0. Aí não tem jeito, porque não vai adiantar você ter feito 90 questões naquele dia e nem 90 no outro dia. Não vai adiantar. Se fugiu do tema, ficou com 0, você não pode usar a sua nota no SISU, no ProUni, não pode usar a nota. A nota da redação não pode ser 0. Então tem que tomar muito cuidado para você não fugir do tema. Outra coisa que é um problema na redação do Enem é a ambiguidade. Quando você quer falar uma coisa e você deixa muito aberto e a pessoa que está lendo, ela não está entendendo o que você está falando. Quem é a pessoa que está lendo? O corretor, lógico, né? O corretor do Enem, ele não está entendendo o que você está querendo dizer. Ele vai achar que você está falando, que não está falando de quem? Do que ele disse primeiro ou do que ele disse um pouco antes? Então você tem que deixar muito claro, principalmente através dos pronomes, sobre o que você está falando na redação. A ambiguidade, ela pode gerar um problema de coesão no seu texto, né, de desenvolvimento da sua ideia muito grande. Isso pode prejudicar a sua nota. O período longo e o período muito curto são dois problemas, né? Aqui está só período longo e o muito curto também, porque o muito curto vai te prejudicar na competência 3, porque o muito curto não desenvolveu uma ideia. Ele só jogou a ideia. Por exemplo, o Brasil é um país corrupto. E o corretor ele fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Você tem que explicar por que você disse isso. O corretor ele não pode ter nenhuma dúvida sobre o que você está escrevendo. Outro problema é quando você faz um parágrafo inteiro de um único período. Ele fica um período gigante. Quer uma dica? Não é uma regra de vida, tá? É só uma dica. Tente, pelo menos, fazer 3 períodos dentro do parágrafo. Fica com essa regra para você, né? 3 períodos. O mínimo. Eu posso fazer 4, Lorenza? Pode, desde que estejam bem desenvolvidos. Mas no mínimo 3, porque menos que 3, com 2 períodos, por exemplo, um parágrafo de 10 linhas, ele vai ficar gigante, com períodos gigantes. E isso não vai ser bom, porque o corretor não vai nem saber mais do que ele está lendo, porque ele vai ficar super confuso, porque a pontuação vai estar inadequada. Então, é para a gente evitar esse problema, guarda essa regra. Não vou fazer menos que 3 períodos dentro de um parágrafo, ok? Outra coisa que pode te prejudicar é a generalização e terceirização de problemas. O que seria isso? Por exemplo, quando você não pensa em todas as possibilidades, quando você diz todos os políticos são corruptos, isso é mentira, está generalizando. Sempre no Brasil vai acontecer daquela maneira. Isso é mentira, porque se uma vez acontecer de outra maneira, se um político só não for corrupto, você vai estar mentindo na frase, né? Então a gente não pode generalizar na redação, a gente tem que evitar isso acontecer. Você precisa pensar que nem sempre vai acontecer com todo mundo, pode acontecer com a maioria, né? Então, parte dos políticos são corruptos, a grande maioria, né? Sei lá, se você quiser ser um pouco intenso, vai depender da sua intensidade ali na hora de escrever a sua crítica, ok, mas não generalize nunca. Outra coisa é você usar a primeira pessoa do singular. Outra coisa é você usar a primeira pessoa do singular
evite, né, o eu. Até a primeira pessoa do plural a gente tem que tomar muito cuidado, né? O nós. Porque se você parar para pensar, você está participando ali no eu coletivo. O eu, jamais, porque é um dissertativo argumentativo. Você tem que ter uma distância daquilo que você está falando. Você tem que pensar no coletivo da sociedade e não no como aquilo afeta você, como afeta a sociedade, porque você tem que fazer uma reflexão. É um dissertativo argumentativo. Não esqueça disso. Outra coisa que eu tenho certeza que vocês sabem, mas eu não vou deixar de falar. Não usa gíria na redação, né? Evita expressões da oralidade. O internetês, nem vou falar de internetês, né? VC, também abreviações do tipo internetês que você usa no WhatsApp. Deixa pro WhatsApp, no WhatsApp ok, não é um problema. Mas na redação, você tem que treinar a todo momento a norma culta. Porque é isso que vai ser avaliada. Não vai ser avaliada expressões da sua região, oralidade, gírias. Ah, mas eu uso essas gírias com os meus amigos. Deixa para usar com seus amigos. E não faça isso na redação. Na hora que você for treinar, tem que treinar exaustivamente a norma culta. Isso sim vai ser avaliado e vai ser avaliado de uma forma muito pesada na competência 1. Se você já fez alguma redação e essa redação já foi corrigida, dá uma olhadinha na sua nota da competência 1. Aí, se você quiser que sua redação seja corrigida aqui pelo curso, mesmo você não sendo nosso aluno, é só você entrar em contato pelo nosso WhatsApp e ver os nossos pacotes de correções, né? Nós temos vários pacotes ali disponíveis, que algum deles pode se ajustar a você e ser o ideal que você está precisando para você saber qual a competência que você precisa melhorar. Será que é a competência 1? Falando em competência 1, são os erros ortográficos, né? Que é um exemplo de uma palavra, vou escrever ela aqui, ó, grandão, vai aparecer aqui. Uma palavra que é a rainha do erro. Isso mesmo. Como assim, Lorenza? Rainha do erro. Já vi essa palavra escrita errada de tudo quanto é jeito no planeta. Né? E ela, em todas as redações parece que ela entra. É uma redação... Não é uma redação Enem se essa palavra não aparecer. Brincadeira, né? É uma brincadeira. Mas ela aparece muito, 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 muito. Os alunos adoram usar essa palavra. Os candidatos adoram usar essa palavra. Conscientizar a conscientização. E erram muito, 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 muito. Uma doideira. A quantidade de vezes que eu vejo isso errado. Então, essa palavra, por exemplo, o povo erra. Entre outras. Então, se é uma palavra que você tem uma dúvida, não usa. A chance de você errar é maior que 50%. Porque meio que o cérebro te deu um aviso. Ó, pode ser que esteja errada. É por isso que gera dúvida na hora da prova. Às vezes é só medo mesmo, é só nervosismo. E aí ele te dá esse estalo e você esquece como escreve. Mas em outras situações, o cérebro está te alertando que aquela palavra ali não é da forma correta. Impressionante, mas isso acontece. Outra coisa observada é o uso de mal e mal, né? Mal com L, mal com U, né? Tem aquela regrinha de antônimo de mal, é oposição de bom, e mal com L é oposição de bem. Isso ajuda muito para você não errar, né? Então, se você tem esse medo de errar nessas palavrinhas, né? Corre lá e dá uma estudadinha nessa regrinha simples e tenta treinar, né? Tenta usar o termo do dia a dia, lá na hora de escrever uma mensagem para alguém lá no WhatsApp, você tenta usar a regrinha corretamente para o seu cérebro lembrar disso sempre, principalmente na hora da redação do Enem. Falta de progressão textual é quando o texto precisa ter 3 partes. Introdução, desenvolvimento, que costuma se usar 2 desenvolvimentos, e a conclusão. Ele precisa ter as 3 partes. Principalmente para ter uma nota boa na competência 2. Se ele não tiver, ele não vai ter nota máxima, não pode ter. Então, essa progressão textual é as partes exigidas com a função correta. Né? A introdução tem a função de apresentar o texto, o desenvolvimento, ele vem aprofundar a argumentação, o desenvolvimento da sua ideia. E a conclusão vem com a ideia de fechar, dando uma proposta de intervenção, principalmente se ela tem que ser completa, com os 5 elementos. Uma dica é você evitar o uso de palavras difíceis na sua redação. Tem gente que acha assim, eu vou usar um montão de palavras difíceis. Mas imagina, a pessoa usa um montão de palavras difíceis porque viu lá na redação nota 1000. Ok, beleza. Mas a redação nota 1000 tinha um montão de problemas de ortografia e gramática? Eu acho que não.
Então, você tem que se adequar. Escreve natural, aquilo que você sabe o que significa, para você evitar errar palavrinhas. Né? Quanto mais você evitar, melhor vai ser a nota da competência 1. A gente tem que fugir de erros bobos. Então, se você for um candidato usando as suas palavras, talvez seja melhor do que você gravar um montão de palavras difíceis, jogar ali naquela sopa e vai ficar saltando ali no meio de um monte de erros simples de ortografia. Uma dica extra que não está no slide é sobre o processo de separação silábica. Quando você estava lá no primeiro ano do ensino fundamental, a sua tia Patinha, aquela professorinha lá, ela te ensinou a separar as sílabas e você fez um montão de exercícios do tipo, você ficou até cansado na época, nossa, quanta separação, nem vou usar isso na minha vida. Então, talvez hoje você use até muito pouco por conta da questão de digitação no computador, no celular, mas na vida real, na redação, você ainda precisa. Né? Você tem que ir até o finalzinho da linha, separar a sílaba corretamente. Eu vejo muitos alunos de ensino médio separando e deixando os dois S juntinhos ali no final da sílaba, dois R's. E a gente sabe que eles brigam, eles têm que ficar separados, né? Em sílabas separadas. Algumas regrinhas bobinhas que a gente acaba esquecendo por conta dessa fluidez tecnológica que vivemos a todo tempo. Já diria Bauman, né? Essa modernidade líquida. Enfim, outra regra, a crase. Estuda a crase, meu querido, porque a crase, ela não vai ser um erro maior do que outro desvio de ortografia, não vai ser um problema maior, mas você vai estar perdendo ponto na competência 1. Então o ideal é você parar, sentar, tem um monte de videoaulas na internet sobre crase, parar, sentar e dar uma estudada sobre crase. Senta e estuda. Faz exercícios e confere. Estuda de novo se for preciso. Isso é muito importante para que você aprenda a norma culta. Os alunos do curso, inclusive, eles têm um período que eles fazem um mini curso voltado só para o uso da crase. E isso é importantíssimo para que eles não errem na hora da redação do Enem e mantenham uma norma culta ao longo da vida. Aprender é fundamental para você levar para a vida, não só no dia da redação do Enem. Agora, para finalizar com chave de ouro, o Enem, ele odeia quando você erra o uso do pronome relativo onde. Eu só posso dizer que odeia, porque se você errar, se você usar o onde sem valor locativo, tipo Rio de Janeiro, onde a pessoa nasceu. Ok, Rio de Janeiro é um lugar, tem valor locativo onde. Se você usar sem valor locativo, por exemplo, escolhas onde o candidato precisa optar. Não, escolhas não é o lugar. Então você precisa pensar que se você errar uma vez o pronome relativo onde, você não vai ter direito mais a 200 na competência 4. Sua nota automaticamente vai cair para 160. Mesmo que você acerte tudo de competência 4, que você diversifique os conectivos, que você use conectivos iniciais, que você faça e aconteça. Mas se você usou uma vez só, o onde vai tirar sua nota máxima na C4. A gente não quer que isso aconteça. Se você tiver em dúvida, será que isso aqui é lugar, será que não é? A dica é, troca por na qual ou por em que. Aí você não precisa cair no onde. Essa é a dica importantíssima aí para você ir bem na competência 4 e não errar no uso do onde. É só substituir. Na dúvida, substitua. Pessoal, fico aqui com essas dicas. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês coloquem em prática tudo aquilo que vocês viram nesse vídeo. E qualquer dúvida, manda uma mensagem, coloca aí nos comentários. Conte pra gente qual dessas dicas todas aí, qual aquela que você não sabia, né? Qual aquela que você não conhecia, a que você tem mais medo, conta pra mim, que eu vou ficar muito curiosa. Quem sabe eu não faça um vídeo exclusivo sobre essa sua dúvida. Um beijo, fica com Deus.